O Arthur Jorge construiu uma máquina de jogar futebol no Botafogo, que parte de um 4-2-3-1, mas que não dura muito tempo assim não. Até o time controlar a posse e se organizar no que mais parece um 3-1-5-1. Na saída de bola, o volante Gregory baixa para fazer uma saída de 3, praticamente como um zagueiro pelo lado direito para fazer companhia do Bastos e do Barbosa. E com isso ele agrega qualidade no passe, principalmente o passe curto de distribuição para chegar no grande cérebro da saída de bola, Marlon Freitas. O volante que joga um pouco na frente do Gregory fecha essa saída em 3+1, com o Gregory na direita, o Bastos um pouco mais afundado e mais baixo como uma cobertura defensiva centralizado, o Barbosa pela esquerda e o Marlon Freitas um pouco mais avançado, distribuindo e fazendo com que o time avance no campo. E o Barbosa ali pela esquerda foi uma grata surpresa no elenco do Botafogo, contratação excelente que até constrói muito bem, mas não espera dele aquelas conduções muito longas. O Barbosa vai encontrar bons passes por dentro e principalmente boas bolas longas. Aqui é importante a gente entender que por mais que o Botafogo tenha se notabilizado por um jogo curto, de troca de passe, de troca de posições, drible, mobilidade, isso vai se ater mais pro campo de ataque. Na saída de bola é um time muito diverso, que tanto usa esses passes curtos, e o Gregory e o Marlon Freitas colaboram bastante, mas não se limita a isso. Muitas vezes vai usar bolas longas, principalmente sendo o Igor Jesus mais avançado como homem-alvo. Feita essa saída, a gente vê o ouro do Botafogo um pouco mais pra frente. E aí na segunda fase de construção entra toda a mobilidade do time do Arthur Jorge. Enquanto o Marlon Freitas é o principal nome para fazer a bola chegar no terço final, a gente vê um trio de meias pela frente com muita mobilidade e criatividade que dão um toque diferente no ataque do Botafogo. Como os laterais Vitinho pela direita e Alex Telles pela esquerda ganham muita profundidade, praticamente como pontas na fase ofensiva, eles ajudam a abrir a defesa adversária. Afinal de contas, se você tem dois jogadores bem abertos, o adversário também vai ter que se abrir para acompanhar essa marcação, e além disso chegam muito no fundo para procurar cruzamentos. Com todo esse comportamento, a gente vê que os laterais bem em amplitude conseguem criar uma zona de liberdade por dentro, e é por ali que o Luiz Henrique, o Savarino e o Thiago Almada dão brilho especial, seja muitas vezes baixando, se associando com passes curtos, criando jogadas ou muitas vezes pisando na área e atacando as costas da defesa. E um ponto que eu quero que fique aqui pra você é que esse trio não tem liberdade só por ordem do treinador, mas porque conquistou muito isso dentro de campo. São três jogadores com muita qualidade para resolverem o jogo independente da altura que eles estão. São capazes de jogar num campo mais reduzido, pressionados ali no entrelinha, são capazes de baixar na base da jogada e construir o jogo de frente, são capazes de infiltrar nas costas da defesa ou de guardar a posição mais aberta para procurar o drible. Lembra que eu falei que o Botafogo gosta muito de construir curto, mas não se limita só a isso? Pois é, as bolas longas e os contra-ataques também são chave poderosíssima pro Botafogo marcar gols. E lembra também que se você chegou até aqui no vídeo é porque você tá curtindo, então nada mais justo do que você deixar o like e se inscrever aqui no canal. Brincadeiras à parte, isso ajuda a gente demais na construção aqui do canal e eu vou deixar um desafio pra vocês. Se a gente chegar nos 2.000 likes, eu vou fazer um vídeo sobre o comentário mais curtido aqui embaixo, desde que tenha a ver com fogão, é claro. Mas vamos voltar pro time. Um ponto que me chama muita atenção é a diversidade de qualidade dos jogadores. Apesar desse trio dominar muito bem todos os fundamentos, a gente vai ver algumas características diferentes. O Luiz Henrique, por exemplo, que joga mais pela direita, tem mais a qualidade do drible, da explosão e até da finalização de jogadas. Não à toa, muitas vezes a gente vai ver ele mais pisando na linha lateral, procurando o drible, às vezes até se distanciando para receber a bola com um pouco mais de espaço. Ou, por exemplo, ele subindo e avançando um pouco mais para fazer quase que uma dupla de ataque com o Igor Jesus, para receber um lançamento e até pela estatura conseguir brigar lá em cima. Do outro lado, o Thiago Almada, ele parece mais com o camisa 10, com o Savarino, um jogador mais criativo, fisicamente menos expressivo, com muita qualidade de drible e muita mobilidade. Então é natural a gente ver ele não tanto em zonas que vão exigir mais a força, mas baixando mais na base da jogada e sendo o cérebro criativo para jogar de frente. Então não estranha se ele baixar e for jogar ali do lado do Marlon Freitas para ajudar a construir as jogadas. Mas é claro, como eu falei, todos os três jogadores dominam todos os fundamentos muito bem. O Savarino, por exemplo, ele é o líder de grandes chances criadas do Botafogo nesse Brasileirão. Mas além disso, ele é o segundo jogador com mais finalizações por jogo, só atrás do Igor Jesus. O Luiz Henrique, por outro lado, é o jogador que tem a melhor média de dribles por jogo no elenco, mas ao mesmo tempo é o terceiro jogador com melhor média de desarmes na competição, fica atrás só do Marlon Freitas e do Gregory. Esse é o tempero especial do Botafogo. E o que a gente pode dizer é que o Arthur Jorge entendeu muito bem como potencializar esse trio, e ele criou um espaço onde eles podem exercer o que eles sabem fazer de melhor. Na base da jogada, a gente vê ali o Marlon Freitas, o Gregory e o Barbosa, principalmente. Bem abertos, abrindo a defesa adversária, a gente vai ver o Alex Telles e o Vitinho. E mais na frente, o Igor Jesus é o jogador que vai dar profundidade, que vai afundar e arrastar a defesa para gerar esse espaço por dentro pro trio ter mobilidade e conseguir criar as melhores jogadas. É como se você criasse uma gaiola ali por dentro para que eles pudessem se mover e ditar para onde o jogo vai. E o 9, ou melhor, o 99 Igor Jesus é muito importante nisso. Muitas vezes ele vai fazer um movimento de infiltração nas costas da defesa, não necessariamente para receber lá, mas muitas vezes para atrair a marcação e gerar esse espaço maior pro trio conseguir ser criativo. Além disso, ele tem uma excelente capacidade física, muitas vezes para receber
tiver uma bola longa, amaciar essa bola, proteger e encontrar alguém de frente para ser mais criativo. Isso aí sem falar do faro de gol e na qualidade do jogo aéreo. É com todo esse repertório que nem me preocupa a seca de gols que ele tá passando por não ter marcado desde o 5-0 contra o Peñarol. Ele agrega muito mais ao jogo coletivamente do que só individualmente. E é isso que faz do Botafogo não só um time especial, mas um time campeão. E é justamente com esse quarteto ofensivo mais 2 laterais que avançam bastante que o Botafogo consegue ser muito agressivo ofensivamente. Vai colocar 4, 5, quem sabe até 6 jogadores na área para depois de um cruzamento conseguir povoar e ser bastante agressivo. E com uma boa capacidade dos jogadores que estão ali por trás, principalmente do Gregory e do Marlon Freitas, que estão nessa vigilância constante, o time consegue ser agressivo sem ser vulnerável defensivamente. Afinal de contas, são poucos os times que conseguem atacar com 6 jogadores, se defender teoricamente com 4, os 2 zagueiros e os 2 volantes, e não ceder tantos espaços assim para transição. A gente tá falando da melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E para quem tem acompanhado meus vídeos sabe, isso aqui eu chamo de compactação ofensiva. Os atacantes avançam, os defensores têm que viajar junto para estarem próximos para pressionar, ou melhor, contra-pressionar depois que o time perder a bola. E no meio desse pacote todo a gente vê um Botafogo que foi ganhando muito repertório ao longo da temporada. Se antes, até ali com o Luiz Castro do ano passado, era um time que dependia muito das transições, da imposição física, dos contra-ataques, hoje com o Arthur Jorge já não é mais assim. Contra adversários mais fechados, consegue ocupar o campo de ataque, circular, ter verticalidade e trabalhar muitas vezes no espaço curto, os poucos espaços que o jogo oferece para conseguir encontrar boas oportunidades. Fez isso muito bem contra o Peñarol, e por mais que o contexto não seja exatamente esse, tem gol melhor para exemplificar isso tudo que eu tô falando do que o primeiro gol da final da Libertadores do Botafogo contra o Atlético Mineiro, com muitos passes do espaço curto até encontrar o rebote do Luiz Henrique. Já em jogos que o adversário quer pressionar e ser um pouco mais protagonista, o Botafogo se protege muito bem, tem excelente saída para os contra-ataques. Nesse caso, os laterais muitas vezes vão jogar até um pouco mais baixos e são os pontas quem vão cuidar dessa abertura do campo. O Botafogo e Palmeiras, jogo decisivo no Brasileirão, foi um ótimo exemplo disso. O primeiro gol sai numa transição que vai gerar o escanteio, que vai gerar o gol do Botafogo. O segundo sai numa bola longa lá do John, que o homem-alvo, Igor Jesus, encontra um passe pro Savarino e minutos depois o Almada ainda perde um gol também em contra-ataque. Defensivamente, o time também tem bastante repertório. A gente pode dizer que é um campeão bem completo. Parte daquele mesmo 4-2-3-1, mas que vai tendo algumas variações. Até pelo encaixe das peças, não é um time que vai pressionar alto o jogo inteiro. Até porque se você fizer as contas, você vai ver que um atacante, o Igor Jesus, contra os 2 zagueiros, já explica um pouco do porquê do Botafogo não pressionar alto durante todo o momento. Mas eu vou te falar, o time é implacável no bloco médio. Nesse 4-2-3-1, o Savarino, camisa 10, é quem geralmente vai cuidar de um dos volantes. E se o adversário jogar com 2, o Marlon Freitas sobe para fazer companhia e ajudar nessa pressão um pouco mais alta. Os pontas encaixam nos laterais e o resto tá tudo muito bem cuidado. Principalmente entendendo que o Barbosa, o Bastos e o Adrielson também tem ótimo jogo aéreo para defender das bolas longas. E dentro de todo esse repertório, a gente vê que o Botafogo tem muita qualidade para jogar de pé em pé, isso vocês já estão acostumados a ver, quanto para procurar os cruzamentos, principalmente nas situações de transição. Marca em bloco médio, convida o adversário para o seu campo, recupera rápido e acelera. E o quarteto de frente é letal. Muitas trocas de passe em espaço curto e tem uma arma muito interessante. Procura um lado do campo muitas vezes para depois cruzar no segundo pau. O Savarino marca assim contra o Vasco e o Matheus Ponte marca assim contra o Flamengo, por exemplo. Mesmo sendo muito dominante no Brasileirão, a gente tá falando só da 6ª melhor média de posse de bola do campeonato. Em compensação, é o time com mais cruzamentos por jogo na competição. E essa construção por um lado, para depois fazer o cruzamento e encontrar o homem livre do lado oposto, virou marca registrada desse Botafogo. E acrescentando a isso, a gente não tem como não falar do repertório de bola parada. O gol contra o Palmeiras ficou muito marcado pela confusão do que foi ensaiado, do que não foi, mas o gol contra o Inter vem para tirar qualquer dúvida. O time faz bons bloqueios dentro da área para manter o Inter todo dentro da pequena área. O Marlon Freitas arrasta de fora para dentro da área para manter o Inter por ali. Depois de uma troca de passes, encontra o Savarino na entrada da área. E ali, que tempo de bola, meus amigos. Um chute de primeira para marcar um golaço com 5 minutos de jogo. E para vocês verem que é padrão, no jogo contra o Corinthians, algumas rodadas atrás, rolou algo bem parecido. A galera só não lembra porque não acabou saindo gol, mas para vocês verem que tem muito de jogada ensaiada em bola parada do Botafogo do Arthur Jorge. E o interessante é quando a gente olha pro banco de reservas, um time que consegue ter muito repertório e possibilidade para trocas. Por exemplo, a gente tá falando do Luiz Henrique, que é um jogador que tem drible, que tem explosão, que tem finalização, mas no banco tem o Júnior Santos, que era titular até pouco tempo atrás e mantém as características. Por exemplo, se você tira o Igor Jesus, você tem o Tiquinho Soares, que tem características parecidas. Na final da Libertadores, o Bastos não jogou, o Adrielson cumpriu muito bem a função. Se na esquerda o Telles é um lateral muito profundo, o Cuiabano consegue corresponder muito bem saindo do banco também. E talvez o maior gap esteja ali no Savarino e no Thiago Almada, provavelmente. 2 meias mais criativos, mais geniais, de um drible um pouco mais curto, de passes muito criativos, que no banco não vão ter tantas opções parecidas. Tem o Carlos Eduardo e o Oscar Romero, que está sendo bem deixado de lado. Em compensação, o Matheus Martins consegue entrar e acrescentar outra qualidade diferente ao time. Mais explosão, velocidade, principalmente para as transições. Mas eu não acho que isso vai ser problema por muito
muito tempo não. John Textor tem um plano. E é exatamente assim que o Botafogo coloca o seu nome no hall da fama do futebol brasileiro. Títulos importantes e expressividade ao jogar, encantando os torcedores e muitas vezes os rivais também. E é assim que ele entra entre as equipes que vão ser lembradas pra sempre.